Pensar a questão dos espaços públicos e privados, a harmonização deles em relação à sustentabilidade e à própria convivência social é um dos pontos principais do curso de Arquitetura e Urbanismo. Seja bem-vindo ao canal do Guaral para apresentarmos esse curso para vocês. A professora Natália Sanches, da Universidade Veiga de Almeida, vai falar sobre arquitetura e urbanismo, a grade curricular, as possibilidades de empregabilidade nesse curso tão importante para o século XXI. Oi, eu sou a Natália e eu vou falar sobre o curso de Arquitetura e Urbanismo. E o que é arquitetura? Essa é uma pergunta difícil de se responder de forma rápida e objetiva. Então, para tentar te dar uma ideia do que é arquitetura, eu selecionei as definições dadas por alguns dos arquitetos mais renomados do mundo todo. E eu vou começar lendo uma das definições dadas pelo nosso brasileiro e saudoso arquiteto Oscar Niemeyer. Segundo ele, a arquitetura é invenção. Já segundo Tom Manley, um dos vencedores do prêmio Pritzker, que é o principal prêmio da arquitetura mundial, a arquitetura é uma maneira de ver, pensar e questionar nosso mundo e nosso lugar nele. Já segundo Bjarke Ingels, um dos principais arquitetos do momento, a arquitetura é a arte e a cidade de garantir que nossas cidades e edifícios se encaixem na maneira como queremos viver nossas vidas, o processo de manifestar nossa sociedade em nosso mundo físico. Já segundo Norman Foster, a arquitetura é uma expressão de valores. A forma como construímos é um reflexo do modo como vivemos. Já segundo Jean Nouvel, a arquitetura é sempre uma modificação temporária do espaço, da cidade, da paisagem. Achamos que é permanente, mas nós nunca sabemos. Já segundo Renzo Piano, a arquitetura é um trabalho muito perigoso. Se um escritor faz um livro ruim, as pessoas não o leem. Mas se você faz a má arquitetura, você impõe a feiura em um lugar por 100 anos. E para finalizar, a definição com a qual eu mais me identifico, que é a do nosso brasileiro e saudoso arquiteto e urbanista Lúcio Costa. Pode-se, então, definir a arquitetura como construção concebida com a intenção de ordenar e organizar plasticamente o espaço, em função de uma determinada época, de um determinado meio, de uma determinada técnica e de um determinado programa. Bom, eu espero que com a leitura dessas definições eu tenha te dado uma ideia do que é arquitetura. E o curso de Arquitetura e Urbanismo? Ele é um curso com uma visão multidisciplinar, porque tem disciplinas tanto da área de ciências exatas quanto de ciências humanas. E no caso em específico do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Veiga de Almeida, a intenção é exatamente a de formar um profissional com essa visão multidisciplinar e com domínio principalmente da técnica de projeto, seja projeto de edifícios, seja de espaços urbanos, ou seja, cidades, trechos de cidades, de paisagismo, de ambientes internos ou de patrimônio histórico. Então, a gente tem no curso uma disciplina que se chama projeto, que ela consta do início ao fim do curso. A cada período, o aluno ele vai aplicando nessa disciplina todo o conhecimento que ele vai adquirindo nas demais disciplinas do período, sejam as teóricas, sejam as técnicas, tecnológicas. Então, em grau crescente de dificuldade ao longo de cada período, ele vai construindo projetos
onde ele vai exercitando de forma prática o que acontece na vida profissional, né, na realidade. Então, se a gente for pensar como acontece na vida prática, a gente, como arquiteto e urbanista, trabalhando na área de projeto, tem que ter o conhecimento específico não só, né, da nossa área, ou seja, daquele tema que a gente está projetando, como, por exemplo, um projeto de arquitetura de um edifício de apartamentos, como a gente tem que conhecer um pouquinho da área dos demais profissionais que estão desenvolvendo os projetos complementares, como, por exemplo, o engenheiro civil que está fazendo o projeto estrutural, o engenheiro que está fazendo o projeto de eletricidade, o que está fazendo o de instalações hidráulicas e assim sucessivamente. Porque a gente, como arquiteto, tem a função também de fazer a compatibilização entre os projetos para garantir a boa execução da obra. Então, a gente precisa não só fazer essa compatibilização e verificação dos projetos, como também coordenar todo o processo. Então, na maioria das vezes, é o arquiteto que tem essa função de coordenar o projeto como um todo, né? E às vezes até de coordenar a obra. Então, a gente pode atuar também só executando a obra ou só coordenando a execução da obra. Então, se a gente for pensar na prática do profissional de arquitetura e urbanismo, a gente pode dizer que a atuação é multidisciplinar, como acontece na formação do curso. Então, a gente tem essa possibilidade de atuação na área de projetos, mas temos outras possibilidades, como atuação na área acadêmica, como na parte só de coordenação, só de execução de obras, ou só, de repente, do desenvolvimento de uma etapa de projeto, porque projetos, de uma forma geral, são divididos em várias etapas, e os de maior porte ou maior complexidade, essencialmente, precisam ter várias etapas definidas. A gente pode atuar também como coordenador do processo, então pode ter uma equipe fazendo o projeto e a gente fazendo parte de uma outra equipe que faz a revisão e coordena. E isso acontece muito quando a gente trabalha em empresas públicas ou mesmo em incorporadoras de grande porte. Então, a gente pode, por exemplo, trabalhar numa estatal que cuida de projetos de estações de metrô ou de trem ou rodoviárias e subcontrata escritórios de arquitetura e urbanismo para desenvolverem os projetos. E aí a gente vai ter a função de coordenar o processo, de montar, né, editais de licitação, então de cuidar também dessa parte que envolve questões mais jurídicas, depois de cuidar, por exemplo, de visitas técnicas e depois de fazer o acompanhamento e a orientação adequada para essa equipe que vai fazer o desenvolvimento aí do projeto que ela ganhou a licitação. Então, a gente pode ter uma atuação tanto na área pública quanto na área privada. E tanto em projetos, né, de grande porte, grande complexidade, como esses que eu citei, como projetos de menor porte. Por exemplo, reformas de apartamentos, fazendo projetos de interiores, ou o acompanhamento da obra dessa reforma. Então, vai depender muito da oportunidade profissional que você vai encontrar, ou, de repente, do teu interesse mesmo de atuação. Então, a gente tem essa formação multidisciplinar, mas pode ter aí, em função das nossas oportunidades ou dos nossos objetivos, a complementação também dessa informação. Então, ao término da graduação da arquitetura e urbanismo, o profissional pode vir a fazer uma pós-graduação, lato sensu ou estrito sensu, e se tornar especialista em determinado tema, que pode ser inclusive um tema mais tecnológico, como
a questão que está muito em voga, né, nos últimos anos, que é a sustentabilidade. Então, você pode se tornar um especialista nesse tema e vir a ser, por exemplo, um consultor da área. Então, prestar serviços para outros arquitetos ou empresas de arquitetura e de engenharia, dando orientações de como implementar soluções de sustentabilidade nos projetos que estão sendo desenvolvidos. Além também da atuação na área de patrimônio, lembrando que a gente tem essa formação também. Então, você pode vir a se tornar um especialista em patrimônio histórico, sendo um consultor, sendo um profissional que vai desenvolver os projetos de restauro ou que vai acompanhar e coordenar a execução das obras desses restauros. Enfim, a atuação ela é bastante ampla, né? Inclusive em termos de dimensão mesmo. A gente pode atuar numa pequena reforma, né? Projetando ou acompanhando e tocando a obra, ou fazendo um grande projeto, uma grande obra, ou coordenando apenas, ou fazendo a consultoria, ou até discorrendo sobre os temas, né? Então, só lembrando que, como eu já falei, a gente tem essa formação multidisciplinar, na qual o intuito maior é formar o profissional especialista no projeto, mesmo que a gente vá para alguma outra área que não seja a específica do projeto arquitetônico e urbano, a gente precisa ter o domínio do projeto. Então, para eu, por exemplo, ser um crítico de arquitetura, eu preciso saber e entender de arquitetura. Então, eu preciso saber como funciona um projeto de arquitetura, quais são os elementos necessários. Então, por isso, é fundamental que o curso de arquitetura e urbanismo ele tenha, de fato, esse cuidado com a formação de um profissional, que ele entenda as necessidades do outro. Então, a gente, como arquiteto e urbanista, faz sempre o nosso trabalho pensando no outro. Seja aquele indivíduo específico, aquela pessoa física que nos contratou para fazer uma simples reforma do seu apartamento, ou da reforma, ou da alteração do layout, né, do seu quarto, ou aquele profissional, né, aquela empresa que contratou a gente para, junto a uma equipe, pensar num projeto de um equipamento público, como um centro cultural ou um hospital, né, que tem aí uma influência muito grande, inclusive na recuperação do paciente, né, que é uma coisa que tem se dito muito nos últimos anos. Como desenvolver uma arquitetura humanizada para que, de fato, ela possa influenciar no bem-estar do indivíduo. Então, o indivíduo, ele é, de fato, né, um elemento muito importante para o arquiteto e urbanista, seja ele como um indivíduo isolado, como eu disse, né, a pessoa física que vai habitar aquele local, ou o indivíduo no sentido do coletivo. Enfim, eu espero que eu tenha dado uma ideia para vocês do que é arquitetura, do que é arquitetura e urbanismo. E, professor Guaral, missão dada, missão cumprida. Espero que eu tenha dado uma ideia para vocês do que é arquitetura e urbanismo, do que é o curso de arquitetura e urbanismo e de algumas possibilidades de atuação. Mas qualquer dúvida ou vontade de bater um papo sobre o tema, estou à disposição. Eu sou uma apaixonada por arquitetura e urbanismo, então será um prazer enorme. Beijo grande, pessoal! Se você gostou desse episódio, curta, compartilhe, espalhe a novidade para os seus amigos. E coloque aqui nos comentários sugestões de novos cursos que você gostaria de saber mais um pouquinho. Até o próximo episódio de O que eu quero ser quando crescer. Um abraço. Tchau.